Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Direito, Teologia e Literatura em Pauta, em busca de entender as questões da vida. Bom pessoal, no vídeo de hoje, com toda certeza você se encontrará ou terá a oportunidade de conhecer mais uma obra que com toda certeza mudará toda a sua forma de ler. Essa obra de hoje, ela vai te conduzir nesse universo da leitura. Por isso, convido a você a participar mais uma vez do nosso quadro Ler Não Dá Sono, Ler Dá Sonhos. Bom pessoal, essa obra aqui que eu quero apresentar para vocês, que vai conduzir você nesse universo da leitura de uma maneira que possa aí te auxiliar e sobretudo te orientar como você poderá melhorar aí todas as formas de leitura, seja ele não especificamente no seu campo de concentração de estudo, ainda que você esteja cursando um nível superior ou ensino médio. De qualquer forma, esse livro irá te auxiliar em todos esses aspectos. Ele conduzirá você a entender elementos essenciais que certamente te ajudará. Esse livro, pessoal, de hoje é o livro Como Ler Livros. Esse aqui, ó, o Guia Clássico para Leitura Inteligente de Mortimer Adler. Com toda certeza, pessoal, esse livro aqui irá te auxiliar, irá conduzir toda a sua forma de leitura. Como dito, essa obra ela traz alguns elementos que vai nortear e vai melhorar o seu nível de leitura. Esse autor aqui, pessoal, é um filósofo, educador, que foi um importante no século XX, que sobretudo teve aí a sua contribuição e o seu impacto com essa obra aqui, que vai justamente te guiar nesse universo da leitura. Então eu convido a você a conhecer essa obra, a ter o contato com essa obra, que com toda certeza você vai se impressionar com tudo aqui dito. Só para vocês terem uma noção, pessoal, essa obra ela é tão importante, ela se faz tão necessária, que é bem compreensível que muitas pessoas têm essa dificuldade quando se deparam com alguns determinados textos, livros, tem essa dificuldade para conseguir ler. E, sobretudo, tão importante quanto, você precisa saber que quando você vai adquirir, seja qual livro for, você precisa ter esses elementos para que você também não possa ter um desperdício de tempo. Certamente, se eu fizer a pergunta a você de alguma obra que você tenha lido e não tenha gostado, com toda certeza você vai ter um episódio, seja um texto ou propriamente um livro em si, especificamente o livro, vamos tratar nesse assunto dessa maneira, que certamente você não tenha gostado da leitura ou daquilo que você leu. Por isso da importância de você, quando adquirir ou mesmo antes de adquirir, talvez esse seja o momento mais importante, é você conseguir ter uma leitura analítica prévia desse livro, de maneira que você possa, então, entender se esse livro, ele de fato irá te ajudar ou não. Às vezes o título do livro, ele é muito impactante e de fato, às vezes te traz aquela vontade de ler aquele livro. Mas acredito que você, assim como eu, em algum momento já tenha visto algum livro, um título que tenha te chamado tanta atenção, que você, sem olhar nenhum dos outros elementos do livro, acabou adquirindo. Mas quando você foi ler aquele livro de fato, aquele título de fato ficou esvaziado, não fez com que você tivesse aí a mesma alegria ou sensação como foi o do título. E há muitos bons livros que o seu título nem sempre também pode acontecer de não ser tanto confitativo, né? Te chamar bastante atenção. Mas que ao você olhar os elementos, quais são os elementos que eu digo a vocês?
se tiver a orelha, isso aqui é extremamente importante no livro. Aqui ao término do livro também é extremamente importante você mesmo, antes de adquirir qualquer obra, ler esses elementos do livro, a introdução do livro, para que você possa então perceber o que esse livro trará, porque justamente nesses elementos que estão contidos no livro é que fará você ter essa percepção de tudo que ocorrerá ao longo da obra, e certamente também passando o olho no índice, que vai te orientar e vai te auxiliar nesse sentido. Então, o livro de hoje, pessoal, essa obra aqui formidável, toda certeza vai te orientar, vai te auxiliar aí na sua melhorar certamente aí a sua leitura, e você precisa conhecer essa obra que com toda certeza irá te ajudar. Eu tenho um outro método que no meu ponto de vista, claro, que as pessoas ao longo da sua vida irão descobrir métodos, né? Há quem leia e consiga ter uma memória fotográfica ali do livro e já conseguir assimilá-lo, mas eu preferencialmente sempre ao ler, seja qual livro for, seja os do campo de concentração, como foi por muitos anos e ainda é por trabalhar na área jurídica, o objeto de sempre fazer destaques nos livros. Então não importa qual seja o livro, eu sempre fiz destaque, até para que eu pudesse, até para que facilitasse quando eu fosse fazer alguma referência, algum texto, e isso certamente me ajudaria muito mais localizar dentro do texto, ou quando eu novamente pegar essa obra para ler novamente, eu já ter esses textos de maior destaque selecionado, o que mostra os pontos em maior evidência nessa obra, que traz textos e partes desses textos extremamente importantes. Lembrando que é sempre necessário, dentro desse texto, entender o seu contexto. Não se pode, de maneira nenhuma, tirar os textos e dos seus contextos. Então, por isso que eu faço essa seleção para fazer essas citações, quando estiver escrevendo algum artigo científico ou seja o próprio livro também, na produção de algum conteúdo. Isso, no meu ponto de vista, é extremamente importante e me ajuda. Esse livro, por exemplo, que eu já li ele já, é que aqui talvez vocês não vão conseguir visualizar, mas ele está absolutamente riscado. Outras pessoas adotam o método de colocar alguns lembretezinhos aqui para que esse livro possa estar em destaque. Eu preferencialmente gosto sempre de fazer destaques em todas as obras. Eu não tenho muito essa preocupação como outros têm de vou estragar meu livro fazendo isso. Eu não penso dessa maneira, já que o livro, ele de fato é para que você possa ter ele ali como referência para você conseguir encontrar texto muito mais fácil, porque se você não fizer nenhuma identificação, se você precisar daquele texto ou fazer referência àquele conteúdo, você não vai conseguir localizá-lo, a não ser que você tenha uma memória fotográfica de algo muito formidável e fora do normal aí, que não é muito comum, para você lembrar a página, o parágrafo onde esse texto que você leu nesse determinado momento, fazendo então essa referência. Então, pessoal, a dica de hoje é esse livro, que certamente irá te conduzir nesse universo da leitura e vai te instruir e vai te ajudar, não tenho dúvida disso. Quero encerrar esse vídeo com algumas frases desta obra que com toda certeza tem um destaque primordial e que fala muito como essa obra ela é tão importante. Por exemplo, temos uma frase do livro de Mortimer Adler que ele diz: ler assim como uma descoberta é aprender com um professor que está ausente. Certamente, pessoal, essa aqui toda leitura é aprender com um professor que não está ali. Justamente o nosso autor, que aqui traz todos esses elementos de como ler e melhorar a sua leitura, é não ter, vamos dizer assim, a aula presencial com esse autor, mas sobretudo aprender mesmo na sua ausência. Então veja como a leitura ela tem esse legado, ela tem essa importância e esse papel aí de levar todo o conhecimento às gerações. Outro texto, pessoal,
que é magnífico aí nessa obra é que diz: alguns livros devem ser degustados, outros devem ser engolidos, enquanto alguns poucos devem ser mastigados e digeridos. Olha só que frase muito legal e muito genial. Outra aqui: nenhum livro deve ser lido mais lentamente do que merece e nenhum livro deve ser lido mais rapidamente do que o seu aproveitamento e compreensão exigir. Ou seja, pessoal, cada livro ele deve ter um olhar específico. Há livros que você terá que ler com mais pressa, vamos dizer assim, e outros livros que você vai ter que ler mais compassadamente, mais com atenção, para que você possa entender todos os seus elementos, entender tudo aquilo que o autor propôs nessa obra. Então é sem dúvida alguma extremamente importante entender esses níveis de leituras e como você deve aí aplicar todo o ensino aqui deixado por Adler nessa obra formidável. Certo, pessoal? Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever nesse canal, ativar o sininho de notificações para que vocês sejam todas as vezes quando surgir vídeo novo aqui no canal serem sinalizados. Então não esqueça, pessoal, e fica mais uma vez uma indicação de obra nessa data de hoje para você. Tá certo, pessoal? Aquele abraço fraterno a todos!